Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Martins Reis dos Santos e eu vou falar um pouquinho, fazer uma resenha crítica sobre o livro A Visão das Plantas, de Djalmila Pereira. Bom, falando um pouquinho sobre a autora, para gente começar. A Djalmila Pereira de Almeida, ela é uma autora que nasceu em Angola, mas ela viveu a vida inteira em Portugal. Por isso, nós tivemos aquela confusão no livro, na prova do livro, na verdade, que nós tivemos que poderia ser, a resposta dela poderia ser tanto que ela nasceu na Angola quanto em Portugal. A escrita dela se destaca por explorar identidades fragmentadas, diásporas e as marcas deixadas pelo colonialismo. Na visão das plantas, ela combina o lirismo e a crítica social. Agora um pouquinho do enredo resumido. O livro ele conta a história de Capitão Nicolau Gomes da Costa, um ex-contrabandista e corsário que, depois de uma vida de violências e crimes no mar, ele decide passar seus últimos dias em terra firme, mas mais precisamente num vilarejo ali no litoral. Ali ele tentou reconstruir sua vida, mas o peso do passado nunca o abandonou. Ele nunca conseguiu esquecer o passado. A figura dele inspira medo, fascínio e repulsa nos moradores locais. O enredo do livro ele mistura lembranças, relatos de terceiros e imagens poéticas, de forma não linear, revelando tanto as contradições de Nicolau quanto as feridas sociais herdadas do colonialismo. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os personagens principais. O Nicolau Gomes Aposta, ele é marcado pela violência, ele é o protagonista do livro, mas ele também tenta encontrar algum sentido em seus últimos dias de vida, visto que ele está praticamente para morrer já no filme, e aí que sim que ele começa a viver a vida e aproveitar dos bons momentos. A mensagem e a análise textual. O livro ele questiona os limites entre a culpa, então a redenção e o esquecimento. Nicolau ele é um personagem ambíguo, ele não é apresentado como herói, mas também não é reduzido a um vilão. Essa complexidade nos faz pensar sobre como a história de Portugal ela e suas conquistas marítimas foram construídas a partir da violência, exploração e opressão, coisa que nós sofremos aqui no Brasil. Nós tivemos problemas com a violência e com a opressão pela colônia portuguesa, sendo uma colônia portuguesa, na verdade. A autora, agora mais um pouquinho sobre análise textual. A autora, ela cria uma narrativa que lembra um canto fúnebre, em que cada imagem, cada metáfora, ela serve para lembrar que a história nunca é neutra. As plantas, que é basicamente o nome do filme, que aparece no título, simbolizam tanto a vida do protagonista, que resiste, quanto a indiferença da natureza diante das ações humanas. Agora eu vou falar mais um pouquinho sobre o contexto social e a crítica do filme. Ao relacionar a trajetória de Nicolau com o passado colonial, a Djamila ela nos obrigou a refletir sobre as consequências sociais. Sobre as consequências sobre as consequências sociais e culturais do colonialismo. Não só em Portugal, mas também nas ex-colônias, Brasil, Angola, enfim. A obra também ela se aproxima de uma obra antiépica, na verdade, porque desconstruindo a figura tradicional do herói. Tanto que nesse filme nós temos nenhum herói, nesse livro, perdão, não temos nenhum herói, nenhum vilão. Nós temos basicamente uma figura ambígua, que é o capitão. Bom, conclusão. O livro A Visão das Plantas, ele é um livro que mistura a poesia e a prosa, a ficção e a reflexão histórica, construindo uma narrativa extremamente curta, mas também extremamente profunda. Tanto que tem muitos momentos do livro que eu me identifiquei, porque ele percebe que a vida é boa só nos últimos momentos dela. Ele tenta começar a vida dele, né? A vida dele, começar a ser uma vida feliz só no final, quando ele tá arrumando as plantas dele ali. O filme ele nos faz pensar muito sobre a memória, violência e os silêncios que a história insiste em colocar. É uma leitura que desafia, mas também que justamente por isso ela está nas listas de livros obrigatórios da URGS. Bom, o livro ele é um pouco diferente, eu tive bastante dificuldade para entender o livro no início, mas depois que eu consegui ver um vídeo de uma resenha, até bem próximo da prova, eu comecei a entender um pouco o livro, comecei a ver que as coisas poderiam fazer sentido,
mas que para mim foi uma leitura um pouco difícil. Eu não tenho muito costume de ler, mas eu achei uma leitura difícil. Mas eu curti bastante o livro, gostei bastante da ideia dele, de tentar refletir muito sobre como as colônias portuguesas, sobre as colônias não, sobre como os colonizadores portugueses se sentiam, e eu acho que é um livro bem importante para que nós estejamos lá. Então é isso.